Como eu falei no vídeo anterior, eu tô lendo o livro Comece pelo Porquê. E o último dia que eu li ele foi na sexta-feira. Sábado e domingo eu não consegui ler porque preciso, né, de silêncio e total concentração para fazer uma leitura de um livro. Não sei se todo mundo é assim, mas eu preciso de silêncio, né, e estar num local onde realmente eu estou prestando total atenção no que eu estou lendo, porque senão eu acabo dispersando, né, os pensamentos. Como eu tenho uma filha de 3 anos e uma de 10, né, elas demandam muita atenção. Então eu fiquei sábado e domingo sem ler, e na segunda-feira minha filha de 10 anos não tinha aula, então acabei também ficando 3 dias sem ler. E eu confesso que eu fiquei esses 3 dias ansioso para voltar, né, à leitura, para voltar para esse livro, porque eu estou aprendendo bastante. Ele está sendo um divisor de águas para mim. Estou aprendendo e tirando muito insight, né, nesse livro. Como eu falei no vídeo anterior, eu estou no capítulo 4 ainda. Esses 3 dias pensando, né, sobre o assunto dele, ainda estando no capítulo 4, eu já entendi aonde e como que esse livro quer terminar, né? Nos fazendo refletir do porquê nós estamos fazendo certas coisas. Como, por exemplo, o porquê que eu estou gravando esse vídeo, porquê que eu estou investindo meu tempo neste canal. Então, antes de eu trazer o assunto deste vídeo, eu peço que você já curta o vídeo, que você se inscreva neste canal. Será muito importante, né, para você não perder os próximos vídeos. Se você está gostando do assunto, se você está gostando dos meus vídeos, eu peço que você se inscreva, né, para me dar uma força. E não somente para isso, para que você não perca os assuntos dos próximos vídeos, os insights que eu vou trazer aqui neste canal. Eu vou fazer esse vídeo fazendo este café aqui, que eu achei maravilhoso. Eu comprei ele, um café em grãos, e eu vou fazer esse vídeo passando um cafezinho aqui. Então eu espero que não atrapalhe na sua atenção. Eu vou passar numa cafeteirinha francesa, vulga prensa francesa. Então eu vou passar o café e trazendo o assunto deste vídeo. Veja aqui, eu já estou com ele moído aqui. Para quem quiser saber, eu utilizei 3 colheres do café para estar passando um cafezinho aqui só para mim. Mas pela quantidade que ele rende nessa minha cafeteira, ele daria uns 2 cafés, dependendo do tamanho da sua caneca ou da sua xícara. Eu já deixei a água quente. Vou deixar aqui. Prontinho. E tá aqui. Só aguardar 3 minutinhos e o café já vai estar pronto. Então, como eu estava falando, eu fiquei esses 3 dias pensando, né, sobre o porquê, aonde esse livro vai chegar, né? E ele traz bastante exemplos da própria Apple, do porquê que a Apple é o que é hoje, criou um império. O Steve Jobs, né, criou o império que é hoje a Apple. Claro que devido às inovações, várias empresas, a Samsung, a Motorola, enfim, outras empresas também equipararam, até mesmo melhoraram, né? Hoje já temos a Xiaomi e outras empresas com bastante inovações que igualam até é melhor até do que iPhone e o Mac, talvez, porque não, né? Muitas pessoas hoje preferem usar um Linux, preferem usar um Windows por diversas razões. Muitas pessoas não têm familiaridade e não se sentem aptas, talvez, a utilizar um iPhone porque acham complicado o uso. Mas enfim, a Apple é o que é hoje porque ela trouxe muitas inovações e eles pensaram muito no porquê das coisas. E ele traz o exemplo, né, por exemplo, do Mac no conceito computador, né, de como ele foi criado.
E na época que o Steve Wozniak criou o primeiro Mac, as empresas utilizavam um computador, né, que era com um sistema DOS. Ele era totalmente complexo, né, para a época. Os computadores não tinham mouse, né, então era tudo digitado ali com códigos. Era super complexo. Uma pessoa comum não tinha um computador em casa porque não tinha acesso, né, não era algo que era visto para os executivos, para grandes empresas. Então o Steve Wozniak teve a ideia, né, de criar esse computador. O Steve Jobs, juntamente com o Steve Jobs, voltado para o uso em casa, né, pro cidadão comum, voltado à parte gráfica, que era uma coisa que não existia na época. E o Steve Jobs era muito bom em vendas, então ele pegou e entrou, né, nesse projeto junto com o Steve Wozniak. E quando eles apresentaram o primeiro Mac, foi um sucesso de vendas. E foi um sucesso de vendas simplesmente porque as pessoas viram que elas também poderiam utilizar um computador, elas também poderiam se equiparar aos grandes executivos e às pessoas que somente as pessoas especiais que usavam um computador na época, e eles poderiam ter isso em casa. Então, por isso que a Apple foi o que foi. No primeiro ano dela, vendeu milhões. No segundo, no terceiro, no sétimo ano, a empresa já valia mais de bilhão, simplesmente pelo conceito do porquê, né? Porque as pessoas se sentiam parte daquilo, parte da tecnologia, né? Então, a mesma coisa aconteceu com o iPhone, né? Quando veio o iPhone, as empresas de telefonia, Motorola, Ericsson na época, LG, elas eram muito maiores e muito mais consolidadas no mercado de telefone, né? De telefonia móvel, no caso. E uma coisa que eu aprendi nesse livro, e eu não sabia, as operadoras é que ditavam a tecnologia que os telefones podiam ter, né? O tanto de SMS, o tanto de ligações que poderia ter. E o Steve Jobs e o Wozniak tiveram a ideia de fazer, né, o primeiro iPhone. Porém, eles queriam ditar as regras, né? Eles queriam ditar o que o telefone deles iria fazer e o que, no caso, as operadoras de telefonia iriam fornecer, né, para o iPhone. Então eles foram de empresa em empresa e todas elas recusaram, né, a ideia, né, do Steve Jobs, a ideia da Apple. Apenas a AT&T que aceitou a proposta deles, e nós já sabemos, né, o que aconteceu. Todo o iPhone que era vendido com o chip e o plano da AT&T. Então foi um sucesso de vendas para os dois, né? Para as duas empresas. A Apple vendeu milhares e milhares e milhares de iPhone e com certeza saíram com milhares e milhares de plano, né? As outras operadoras ficaram lá olhando e chupando o dedo, porque não foram visionários o bastante quanto a Apple na época. E a AT&T, no caso, entrou nesse barco e faturou milhões também, por causa desta inversão, né, da tecnologia, né? A empresa de telefone que ditava as regras, então, do que eles queriam fazer, né? De fotos, envio de fotos, SMS, ligações, e assim foi o céu era o limite, né? Depois as outras empresas também vieram com a mesma inovação, com a mesma tecnologia. Aí começou o envio de fotos via SMS, aí já tinha internet, né? Poderia se fazer ligações via internet, a gente poderia utilizar a internet na rua. Então popularizou, né, o smartphone. Na época eram os telefones móveis, né? Popularizou o smartphone, né? E aqui no Brasil, né, até popularizou em 2010, né? Começou a vir diversos smartphones aí já com planos de internet e tudo mais. Então foi uma inovação mundial, e isso dá-se graças à Apple, né? Deixa eu só finalizar aqui o meu café. Olha como é que funciona. O nome dela é prensa francesa porque, ó, vai prensando todo o café moído lá para baixo, e aqui daí fica o café.
Olha que maravilha. Eu peço que você já deixe o like, se você esqueceu de deixar o like aí. Se inscreve no canal, por favor. E comenta aqui embaixo se você gosta de um cafezinho passado na hora, moído na hora. É diferente, né? O gosto é outro gosto. Saúde. Nossa, parece que eu tô na cafeteria. Então, retornando, né? Outra inovação incrível foi o iPod. Por quê? Na época, só existia um Walkman, né? Antes ainda era com as fitas, né? E depois ainda evoluiu para o Walkman, que era com os CDs. Então, até eu lembro que eu peguei bem no finalzinho disso. Eu tenho lembrança do meu tio, que meu tio adorava música, ele não saía de casa sem o Walkman dele. E era um aparelho desse tamanho, assim, ia na cintura e saía com um CD, né? Saía com um CD, colocava ali e ouvia. E a Apple, então, teve a incrível ideia de criar o iPod. Porém, antes, o iPod ele só foi possível porque uma empresa criou a tecnologia do MP3 que comprimia os arquivos de CDs e de disco, né, para o arquivo MP3. Então, virou um arquivo digital. Então, a Apple teve a incrível ideia de criar o iPod. E a propaganda na época era: tenha 1000 músicas na palma da sua mão, né? Que era algo que era inimaginável, né? Tu sair com sei lá quantos CDs que daria 1000 músicas na época. Então o iPod traria essa possibilidade, um aparelho super pequenininho, super portátil, né? Discreto também, e poxa, você poderia colocar suas 1000 músicas que você mais gostava, nem dava, né, para contabilizar 1000 músicas para colocar lá, porque eu duvido que alguém conseguia colocar numa lista 1000 músicas. Então era algo, uau, eu vou comprar esse aparelhinho aqui, discreto, eu posso sair com ele na rua, ninguém nem vai saber, a não ser pelos fones de ouvido que eu tô ouvindo música, e ainda eu posso colocar milhares de música aqui dentro. Então veio o porquê, né? Primeiro a Apple pensou no porquê que eu vou comprar isso aqui, porque eu posso sair com 1000 músicas, todas as músicas que eu gosto, num aparelhinho. Eu não preciso mais sair com esse monte de CD aqui, um negócio super grande, pesado, esquisito, muito visado também, né, para ser roubado, para ser assaltado, sei lá. E então a Apple aproveitou essa tecnologia e trouxe o iPod. E logo depois veio o iTunes ainda, né, que revolucionou a indústria da música também. A pessoa comprava a música que gostava, o álbum, no seu iPhone, no caso, no seu iPod, poderia fazer a compra no seu Mac, do que ter que sair e comprar um CD, procurar o CD, às vezes estava esgotado, né? Então já estava ali na palma da sua mão, ali numa pré-venda, num pré-lançamento, você se sentia especial, você se sentia à frente, né, das pessoas. Então tudo isso veio com um porquê, né? Sempre veio por que eu vou comprar tal coisa, por que eu vou. Simplesmente não é só um produto, não é só mais um produto no mercado, mas sim um porquê das coisas. Só no 4º capítulo já tá vendo já todos esses insights, né? Então, tipo, tá criando este canal, por que você está na sua empresa, por que você está querendo criar o seu negócio, né? Pense sempre o porquê que você vai fazer isso, tá beneficiando alguém, ou você só tá pensando no quê, né? Porque como assim? Todas as empresas têm o quê? O que eu tô vendendo? Um iPod, eu tô vendendo um relógio, eu tô fazendo um vídeo, mas o porquê que você está fazendo isso, né? E o porquê sempre, se você sempre colocar o porquê na frente do que eu como, você não vai se frustrar e provavelmente você vai ter sucesso, né? Trazendo esse assunto para YouTube, por exemplo,
Se você começar pelo porquê você faz o vídeo no YouTube, porque eu gosto, porque eu quero criar conteúdo, independente se alguém vai assistir, se alguém vai dar like, se alguém vai comentar, eu quero me desenvolver, eu vejo que isso vai ser bom para mim, tal. Ótimo, provavelmente você vai ter sucesso. Agora, se você está fazendo porque o seu porquê é ganhar o dinheiro, eu não sei o que, provavelmente você vai se frustrar, porque isso aqui é um jogo que poucas pessoas alcançam o inimaginável, né? É como um jogador de futebol, né? Poucas pessoas chegam lá no Whindersson, no Felipe Neto, sabe? Nesse patamar. Então, sempre foque no porquê, primeiro. E se o porquê é algo que tá lá dentro, lá de você, um propósito, algo assim, o propósito sempre tem que sobressair acima de tudo. Então, é mais ou menos por aí. Eu peço para você que, se você se interessou por esse livro, eu vou deixar o link aqui no comentário. Se você gostou do Coffee Plus, eu vou deixar o link aqui no comentário também. Também vou deixar da prensa francesa, caso você tenha interesse em adquirir uma, é bem baratinho, na Shopee, R$20, 20 e poucos reais. E eu espero que você tenha gostado. Mais uma vez, deixa o like, comenta e se inscreva aqui no canal, beleza? Grande abraço.